é minha oração. Com certeza estou feliz esta manhã ao ver a disposição espiritual deste tabernáculo e como que a placa lá fora estão se preparando para construir uma nova igreja. Eu creio que é necessário. E ver após, se o Senhor Jesus tardar, depois que nos formos, nossos filhos terão que ter um lugar para ir à igreja, e nós queremos diligentemente lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Penso que esta é uma boa coisa. E quando eu estava entrando há poucos momentos atrás para somar com muitos dos testemunhos que já foram dados referentes a curas das últimas reuniões no tabernáculo aqui, eles constantemente empilham de curas, grandes curas miraculosas. Eu deixei minha esposa neste momento e os filhos na porta, e ali estava uma irmã assentada, presente agora, simplesmente tão emocionada que estava até chorando de um grande milagre que aconteceu com seu netinho lá embaixo, eu suponho em Chattanooga. Senhora Nash, aqui seu netinho sofria de uma doença e na última reunião aqui, o Senhor Jesus, eu creio, o chamou e disse: assim diz o Senhor, que isto acabou e ele ficará bom. E o garotinho está completamente normal e bem, tão bem quanto ele possa estar. E é emocionante ouvir esses testemunhos. E então um jovem que está também presente pediu oração pela senhora Stotts, que acabou de se submeter a uma operação, e o interesse deles, vejam, se ninguém quisesse que orássemos por eles, porque isto mostra, desde que se esteja tentando, as pessoas querendo que se ore por elas interesse. Veja você, às vezes isso se torna tão terrível, até não terrível, mas tantos, que você tem que fugir para algum lugar, ir para longe, se resguardar e se esconder um pouquinho para viver. Mas eu estou feliz por fazerem isto. Nunca pensem que eu não gosto de vê-los, porque se não houvesse ninguém que quisesse que eu orasse por eles, onde estaria meu ministério? Estão vendo? Mas às vezes quando você diz: irmão Branham, eu não compreendo quando as pessoas chamam assim e o irmão escapa para algum lugar. Eu tenho que fazer isso para que eu possa viver, para orar pelo povo. Você simplesmente não... Isto não é simplesmente um lugar aqui, é ao redor do mundo, você vê? E é muito duro. E tenho certeza que você compreende isso. É tão bom ser um cristão. Eu simplesmente não sei o que eu faria se não fosse por Cristo. E assim, ter a associação com os cristãos, que um povo com uma fé igualmente preciosa, que crê em Deus e está confiando nele, e crendo que algum dia glorioso estaremos acima de toda esta batalha e teremos a vitória, e nos colocaremos redimidos em sua semelhança do outro lado. E então eu gostaria de fazer um rápido anúncio que na vinda do tabernáculo e assim por diante, estamos fazendo uma renovação de nossa fundação, especialmente minha parte para as campanhas, através das reuniões. Desde que eu comecei nisto, no lado evangelístico, muitos anos atrás, ao invés de formar uma fundação, ter outro grupo de pessoas, eu simplesmente usei o grupo com o qual eu estava familiarizado e fiz uma fundação que todas as minhas reuniões seriam conduzidas sob o nome do Tabernáculo Branham. E essa seria usada no Union National Bank em New Albany, onde fundos poderiam ser pagos através dessa,
que não seria tributável. Se eu não o fizesse, todo o dinheiro que fosse levantado seria tributável a mim, se eu não usasse o Tabernáculo Branham como fundação. Muitos de vocês já me ouviram anunciar aquilo, vez após vez. Eu tenho que fazer isto a fim de fazer aquilo. E então estamos estabelecendo uma nova fundação agora, e gostaríamos, tantos quantos sabem quantos já me ouviram anunciar isto, que todas as contribuições financeiras eu opero através do Tabernáculo Branham. Simplesmente levantem suas mãos, todos, claro, todos vocês, é tudo. E então, quando o culto terminar, se você desejar, eu tenho uma pequena declaração ali para que então você, se você deseja, assiná-la quando estiver saindo. O irmão Roy Robertson a terá ali atrás, porque nós vamos estabelecer outra fundação, a mesma coisa, apenas, porém, outra fundação para que todos os nossos fundos e coisas tais que são tirados na reunião estejam isentos de imposto. São colocados, como sempre, no Union National Bank para serem operados através do tabernáculo, ao invés de ter outra fundação, porque esta já é uma fundação no nome do Tabernáculo Branham, veja você. E então há um Branham aqui, um Branham ali, e assim, e fundações diferentes que não dão muito boa aparência. O irmão Robertson cuidará daquilo, você que desejar, enquanto estiver saindo. Nós ficaremos gratos por isso. Agora, esta manhã, antes de entrarmos no culto, eu gostaria de dizer, o Senhor permitindo, que eu tentarei voltar novamente esta noite. Eu não gosto de tirar as duas reuniões do irmão Neville, mas ele me pediu com tanta generosidade para falar novamente esta noite. E se o Senhor permitir, eu desejo falar esta noite sobre um assunto evangelístico assim intitulado Quem é este? Quem é este? E então esta manhã eu estava pensando em falar esta manhã sobre um assunto do Dia das Mães. E eu sei que esta tarde e amanhã estava toda preenchida com os programas do Dia das Mães. Então eu pensei em combinar algo porque queremos orar pelos enfermos imediatamente após o término deste culto. E, como sempre, nós cremos que Deus é um curador, e Ele cura os enfermos e os aflitos, e eu sei que Ele faz isto, e está além de qualquer dúvida, pois existem tantos testemunhos empilhados, de maneira que nós sabemos disso. Ontem eu estava olhando dentro de um saco que o irmão Jean e Leo guardaram, de testemunhos que eles apanharam, e era um grande saco cheio de curas miraculosas de destaque que o Senhor tem feito pelo povo. E eu pensei, se isso é assim, e se tivéssemos guardado os registros de tudo o que aconteceu, eu acho que em Porto Rico e Jamaica, sozinhos, teriam uns 10.000 ou mais testemunhos de destaques, de curas do Senhor que Ele fez. Antes de abrirmos o livro, vamos falar com o autor. Senhor, estamos tão agradecidos a Ti, que quando inclinamos nossas cabeças, nós apenas gaguejamos, buscando palavras para dizer, pois eu não creio que esteja nos lábios humanos expressar os sentimentos do coração de um homem ou uma mulher, menino ou menina, que já estiveram em contato contigo, para expressar nossas adorações de como te adoramos e o que tu significas para nós. Isto nos separou do pecado e nos separou do mundo e nos dá algo que é eterno e bendito, e não poderíamos encontrar palavras suficientes. Como foi dito uma vez por um homem nobre há algumas semanas atrás, que podia falar fluentemente cerca de 9 línguas diferentes, ocupando seu cargo como conselheiro do nosso amado presidente
Dwight Eisenhower, e embora capaz de falar 9 línguas fluentemente, ele disse: quando ele recebeu o Espírito Santo,